Atendendo ao requerimento número 289 de 2025, de autoria do vereador Enio Brizola, convido neste momento o senhor Eduardo Daniel Grade, presidente da Associação Basquete e Java Basquetebol, a fim de trazer ao Legislativo informações sobre iniciativas de fomento ao basquete no município. Primeiramente, boa tarde aos vereadores, aos funcionários da casa, à comunidade hamburguense que se faz aqui presente, o pessoal pela TV Câmara e redes sociais. Agradeço a oportunidade do Enio Brizola pelo convite, agradeço aos vereadores que me atenderam e tiraram um pouquinho do seu tempo para ter o entendimento do que a gente, como associação, está fazendo aqui em Novo Hamburgo através da Basquete. Agradeço ao meu amigo, Giovanni Caju, e antes mesmo de ser eleito, ele sabia, a gente conversava sobre o basquete, sobre o esporte na região. Então, sempre que possível, eu agradeço a oportunidade de fala e eu agradeço muito o tempo de vocês, porque a gente sabe o quanto é corrido e as demandas que vocês têm na casa. Hoje eu vim falar sobre a associação, mas eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Vou falar um pouco sobre quem é o Eduardo, sobre a minha trajetória, eu separei em 3 partes, então, sobre a minha formação, sobre o resultado e sobre o legado, tá? Eduardo Daniel Grade, 41 anos, nascido em Novo Hamburgo e morador de Novo Hamburgo. Nas horas vagas, dedicado e de extrema importância ao basquete. Então, nas horas vagas, um trabalho no amor, um trabalho voluntário, nesse sentido, para que a gente tenha um entendimento. Então, não sou só eu no esporte que faço isso, mas a maioria dos educadores físicos, que as pessoas que estão relacionadas ao esporte fazem. É muito mais no amor do que realmente uma remuneração. Fui presidente do Brumers Rugby, para quem não conhece, ele fez parte aqui de Novo Hamburgo. Fui presidente durante 4 anos. Mando um abraço especial aos meus amigos do rugby. Fui diretor do departamento de basquete da ginástica durante 3 anos, ginasticano desde nascimento. Fica aqui minha gratidão pelos professores que tive na ginástica. Fica aqui a gratidão aos meus amigos que durante todo esse tempo me acompanharam. Então, tenho só a agradecer a ginástica pelas pessoas do qual eu tive o convívio durante esse tempo e aos professores que me deram esse pleno conhecimento em relação ao esporte. Sou fundador do Java Basquetebol, que ano que vem faz 25 anos. Então, é um time que já está estabelecido em Novo Hamburgo durante 25 anos. E hoje faço também a parte como presidente da Associação Basquete durante 2 anos. Então, essa é mais ou menos a minha formação esportiva e o meu gerenciamento esportivo. Separei em 3 partes para que vocês entendam, tá? Porque o esporte ele compete a formação, o resultado e o legado. São essas 3 formas que pelo menos eu trabalho. A formação é plantar, o resultado é regar e a parte de colher é o legado. Então, eu vou mais ou menos, tenho as minhas colinhas aqui para também eu não me perder e me estender muito. Vou falar um pouquinho da minha formação, tá? Minha formação como atleta, ela vem dos meus 6 anos até meus 17 anos dentro da ginástica, sendo que até os meus 12 anos foi a minha fase do aprendizado. Então, a forma lúdica do esporte, ou de qualquer esporte, é dos 6 anos aos 12. Nessa faixa etária é onde acontece realmente o amor pelo esporte. Depois dessa fase, a gente começa a entrar em equipes de alto rendimento de competição, que são crianças de 13, 14, 15, 16, 17 anos. Porém, essas crianças elas têm que ter uma referência de um time adulto. Então, de fato, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente pensa, não só o nosso organograma, mas sim uma linha de trabalho e de raciocínio. Passando aqui um pouco, então, tive muito incentivo da família. Então, para que vocês entendam, eu acho que a maioria dos esportistas teve isso. Agradecer meu avô, que foi apaixonado pelo esporte.
Agradecer o meu irmão, que era mais velho, que me acompanhava nos treinos, que me puxava de manhã cedo para acordar. Então, agradeço muito ao meu irmão. Tanto o meu avô e meu irmão não se fazem mais presentes entre nós, mas lá de cima tenho certeza que ele acompanha o trabalho. Também quero agradecer aqui ao meu pai, do qual eu tive o aprendizado de gerenciamento esportivo, do qual meu pai sempre teve o acompanhamento de times amadores, tentando organizar, tentando buscar fundos, tentando buscar recursos para fazer o esporte funcionar. A realidade de cada esporte é diferente, porém a parte administrativa praticamente ela é bem parecida, tá? E não vai fugir aqui a minha mãe. A minha mãe que, além de me dar toda a parte estrutural, ela abraçava os meus amigos de equipe, ela ajudava em ações nas equipes, ela corria atrás de recursos para sim oportunizar para nós o esporte e diretamente, indiretamente nos tirar de outros caminhos do qual ela nunca gostou, mas ela via que o esporte em si nos levava para um caminho interessante e que nos dava oportunidade ali para frente. Então, só tenho a agradecer ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, aos meus avós e principalmente também aos meus amigos. Porque a amizade no esporte, ela perdura desde a categoria de base até hoje, como faço parte da equipe Master também. Então, os meus amigos que hoje eu tenho na equipe Master são esses amigos que eu tive na minha construção desde os meus 6 anos. Então, essa parte de formação é a parte do plantar. É a parte onde eu quero explicar para vocês que sem o apoio da família, sem a ajuda dos pais, a gente não consegue chegar num alto rendimento. A gente diretamente precisa do apoio da prefeitura, precisa apoio de patrocinadores, mas o essencial e a base é a família. Onde minha mãe desprendia tempo, onde meu pai desprendia tempo, onde os meus amigos desprendiam tempo e nos ajudavam. A parte 2 seria o resultado, tá? O que seria o resultado? O jogar e o administrar. O que aconteceu durante essa fase de formação? Como a gente não tinha uma referência aqui no Vale dos Sinos, de nenhum clube, alguns atletas, no caso da equipe da ginástica, e alguns atletas de outras equipes, por não ter essa referência como adulto, tá? A gente colocou no papel que a gente deveria montar uma equipe para representar Novo Hamburgo. A gente teve vários problemas com a montagem dessa equipe. A gente, na época, não tinha o apoio da prefeitura. O Java Basquetebol, que quando eu falo de resultado, jogar e administrar, ele não tinha o apoio da prefeitura. Ele teve depois de 2 anos, ele depois do 3º ano não teve mais. A gente procurou outros municípios sim nos ajudaram. Estância Velha nos ajudou com transporte, local para treino. Ivoti nos ajudou também com um local para treino. Campo Bom nos cedeu o local para treino. Então foi sempre uma batalha e uma briga para a gente tentar não digo recursos, mas oportunidades de ginásio, oportunidades de horários e estrutural e ferramental destinados ao basquete. Para não me perder aqui um pouquinho, eu vou acompanhar, tá? Oi. Tá. Em relação à criação do time, tá? Esse time ele foi criado em 2009, Java Basquetebol, para quê? Para pegar todos os atletas da região do Vale dos Sinos. A carência do basquete, ela existe no Rio Grande do Sul, ela existe no Brasil, ela existe no município de Novo Hamburgo, ela existe no Vale dos Sinos. A gente tem como exemplo Caxias e Santa Cruz. São 2 polos de basquete no Rio Grande do Sul. A criação desse time foi em 2009. Em 2011, se fez uma parceria com a Fevale para a montagem de um time universitário. E para que vocês entendam, esse time universitário ele conseguiu chegar a uma final de campeonato gaúcho, sendo um time universitário, sendo atletas que treinavam das 10 à meia-noite. Então foi uma batalha, foi suado essa conquista e a gente não parou por aí. A gente continuou com os campeonatos amadores. A gente tem 2 títulos metropolitanos de Porto Alegre. A gente tem 2 títulos municipais de Porto Alegre, além de campeonatos universitários e títulos em alguns municípios.
Então, o que eu tenho para falar para vocês, o pouco a gente fez muito. Então, imagina o quanto a gente conseguiria fazer com a ajuda do município, com recursos privados, com pessoas que realmente querem se dedicar ao esporte, mas sim com esse gerenciamento esportivo, tendo uma linha de raciocínio, aonde a gente quer chegar e de que forma a gente quer chegar. Então, essa foi a parte 2, que seria o resultado. Para explicar para vocês a minha formação, para explicar a montagem desse time, para explicar o resultado que esse time chegou, para a gente chegar num denominador agora, que é o legado que a gente quer deixar, que é a Associação Basquete Tchê. A Associação Basquete Tchê se reuniu um grupo de amigos, praticamente 30 amigos que fundaram a Basquete Tchê. A Basquete, ela foi fundada em 2023, esse grupo de amigos, do qual se juntou ex-atletas, se juntou pessoas que hoje estão em outros municípios, como o Enio explicou. São pessoas que vêm de outros municípios para fazer parte dessa associação. A associação, ela não só é de Novo Hamburgo, mas sim do Vale dos Sinos, porque a gente entende que tem que atingir essa abrangência. Não é só o esporte aqui em Novo Hamburgo que está falho, o esporte na região se encontra falho. E os investimentos, infelizmente, do esporte, a princípio, sempre são os últimos a chegar. Então, eu vou fazer uma leitura breve aqui do que é a associação, para que vocês entendam. A associação, situada em Novo Hamburgo, representação no Rio Grande do Sul, é uma organização sociedade civil sem fins lucrativos, voltada exclusivamente e visando o desenvolvimento e crescimento do basquete na região do Vale dos Sinos. Criada no ano de 2023, a associação foi fundada por um grupo de amigos apaixonados pela modalidade, que se conhecem e jogam basquete desde a adolescência, representando várias equipes da região. Visa a inclusão desde os primeiros passos até a modalidade basquete para cadeirantes, com objetivo na formação não só do atleta, mas sim do cidadão. A gente pensa que, e quando eu falo a gente, eu falo de nós, muitas pessoas em determinadas situações falam o meu projeto. Não, aqui a associação é o nosso projeto. A gente quer formar atletas de alto rendimento, mas sim, em contrapartida, formar cidadãos. Nossa missão, contribuir na formação humana e profissional, desenvolvendo, capacitando e ajudando na formação do atleta e cidadão. Visão, apaixonado pelo esporte, inclusão, fomento e pertencimento em todas as práticas esportivas envolvidas. Os nossos valores, integridade, respeito, solidariedade, paixão e disciplina. Então, isso se resume à Associação Basquete Tchê. Hoje, a associação, ela destina seu maior tempo ao planejamento e aprovação de projetos junto aos poderes federais, estaduais e municipais, que são os projetos através de lei de incentivo. Então, a associação, ela formalizou semana passada um contrato de 4 anos com uma empresa de Erechim, do qual eles fazem um projeto, aprovando o projeto a gente tem que fazer a capacitação. Então, a associação está pensando, sim, em tentar algum terreno no município, em tentar algum pavilhão que esteja desativado, para a gente fazer o resgate, fazer o investimento desse recurso de lei de incentivo nesses locais. Então, possivelmente, o município ele não vai utilizar verbas municipais, mas sim a gente está tentando atingir e colaborar com o município em relação a isso, que são os projetos de lei. Fico contente também que semana, acho que passada ou retrasada, eu tive aqui, foi aprovado o Bolsa Atleta. Fico bem contente, porque a gente sabe das dificuldades do atleta. Muitos atletas, eles não conseguem fazer essa contrapartida de ter uma profissão e realmente investir como atleta. Por quê? Porque ou desprende tempo ou não tem determinados valores. Então, eu venho aqui também dizer e parabenizar esses atletas de alto rendimento que conseguem conquistas estaduais, nacionais e até internacionais, porque a nossa realidade no esporte, a não ser o futebol no Brasil, é bem complicado. Voltando um pouquinho aqui, então a associação ela desprende esse maior tempo com essa planejando e indo atrás dessas aprovações de leis de incentivo, tá? E o que eu tenho para dizer no ano de 25? A gente tem um CNPJ, a gente faz parte do CMD de Novo Hamburgo, que é o Conselho Municipal de Desporto, que é ali onde se encontram as maiores lideranças de instituição, de projetos, se encontram no CMD. Conversei até com o Caju,
disse daqui a pouco, ou qualquer vereador, de convidar a Grace, que é a presidente do CMD, para daqui a pouco conseguir explicar para vocês a realidade do esporte em Novo Hamburgo, que acharia muito válido vocês terem um entendimento. O que a gente tem também está sendo executado, como o Enio falou agora há pouco, no Parque dos Trabalhadores não existiam tabelas oficiais. A associação ela comprou tabelas oficiais e colocou no Parque dos Trabalhadores por cedência de horários. A gente não está esperando só a contrapartida do município, mas a gente está tendo atitudes de tentar resolver e sanar alguns problemas. Essa tabela ela não é nova. Essa tabela a gente fez a compra, a gente trouxe para Novo Hamburgo, a gente fez a reforma. Alguns que fazem parte da associação são empresários do qual nos ajudaram com pintura, nos ajudaram com esse estrutural. Então, hoje, Novo Hamburgo tem, sim, uma tabela de basquete oficial. Ela se encontra no Parque dos Trabalhadores. Uma tabela hoje nova custa 80 mil. A gente conseguiu, com a reforma, fazer ela em 25 mil. Além disso, a gente puxou para perto os cadeirantes da Leme. A gente viu que os cadeirantes da Leme não estão sendo assistidos. Então, na parte do basquete, a gente trouxe o pessoal da Leme para perto. Então, hoje, a associação ela tem a administração do Java, e digo administração, porque a gente só faz o administrativo das equipes para que elas consigam desenvolver um bom trabalho e buscar o resultado. Então, a gente tem a Java Basquetebol, a gente tem a Leme como parceiro e a gente tem um outro time amador de Novo Hamburgo, que é o Reis. E a gente ainda o pessoal ainda nos procura para fazer essas parcerias. Então, a gente está à disposição, a gente está aberto, com um canal aberto para trocar essa ideia. O que a gente busca, conversando aqui, do qual eu já conversei com os secretários, já falei com o pessoal da SMEL, estou bem a par do que está acontecendo na realidade de Novo Hamburgo. A gente quer a cedência da Praça do Foguete, para conseguir tratar com carinho a Praça do Foguete. Existe a realidade de uma praça que foi inaugurada em Caxias, do qual foram feitos para a população uma quadra com um grafite, uma pintura emborrachada na quadra, estrutural, com excelência. Então, a gente busca essa cedência para acontecer essas ações. A gente procura também um patrimônio próprio, do qual a gente quer desenvolver a categoria de base. A gente está indo atrás de projetos. A gente tem a ideia de 4 praças para contemplar, que é a Praça da Juventude, que é a Praça Céu, Praça da Juventude da Santo Afonso, a Céu na Boa Saúde, Associação Roselândia e o pessoal do Kefas. Qual é que é a nossa ideia? É pegar as crianças de 6 a 12 anos, onde é a formação do atleta, disponibilizar tabelas de mini-mirim, que são tabelas menores, disponibilizar o ferramental e disponibilizar o educador físico. Então, a gente acha que fazendo esse projeto dos 6 aos 12 anos, a gente consegue fazer a captação dos atletas para a categoria de base. E daí voltaríamos ao alto rendimento. Como já falei, o Bolsa Atleta. Estamos tentando perante a Fevale um time universitário. Então, a Bolsa Atleta mais a Bolsa de Estudos vai fazer o complemento para a gente montar um time universitário. A gente também está tentando uma parceria com a Fevale, com o pessoal da Leme. Então, a nossa forma de trabalho é essa. Pegar desde os 6 anos até os 12, dos 13 aos 17 fazer a formação e ter uma referência do time adulto. Não levando só ele para um time universitário, talvez para um time amador ou talvez até mesmo para um time profissional. Então, a nossa ideia é dar oportunidade, é criar um atleta, mas também o cidadão. A conclusão que eu chego, tá? Eu já fiz parte fui presidente do rugby, do Brumers, isso fazem 15 anos, tá? Desde lá a gente não tem, não vou dizer pessoas qualificadas, porque sim, existem pessoas qualificadas no esporte. A gente não tem o ferramental. A gente não consegue ligar determinados pontos de comunicação no esporte. Então, o que eu venho falar é isso. Venho falar também das parcerias público e privada. Venho falar também da intermediação dos vereadores e a conexão dos vereadores. O que eu quero dizer com isso? Muito das pessoas que chegam para vocês para falar do esporte, vocês podem ser que consigam intermediar. O problema é que a gente não tem a conexão. A gente não tem para quem ou para onde deslocar essa pessoa, com quem poder falar, de que forma poder falar ou de que forma poder ajudar. Hoje a associação tem um CNPJ que nos facilita. Hoje a nossa associação faz parte do CMD. Então a gente tenta sempre
se vincular aos critérios do município para sim conseguir editais, para sim conseguir cedência de praça. Então, o nosso trabalho é com transparência da melhor maneira possível. Venho também dizer para vocês que a gente tem que aprender um pouco também com os outros vereadores dos outros municípios. Digo Caxias. Caxias, em relação ao esporte, está bem adiantado. Então, tem muito investimento lá. E para concluir, concluir a minha fala, infelizmente o esporte nunca teve seu devido carinho aqui em Novo Hamburgo, tá? Então, uma coisa que eu peço para o esporte de Novo Hamburgo, não é o carinho, mas sim um abraço. O esporte em Novo Hamburgo está precisando de um abraço. Ele está precisando ter esperança de que lá na frente a gente vai ter um retorno com o esporte. Infelizmente, nos últimos anos a gente não tem. Então, espero que com os vereadores aqui, com o prefeito Gustavo Fink, a gente consiga e tenha a noção que o esporte daqui para frente ele vai conseguir vislumbrar resultados, mas principalmente deixar legados no município. Obrigado.